Então, pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as coberturas, certo? As coberturas tópicas para o tratamento de feridas. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma indagação, eu não estou conseguindo mais ver o chat, ok? Então, vocês liguem o microfone de vocês e podem fazer a pergunta, ok? Eu acredito que todo mundo já está aqui na sala, né, pelo tempo que a gente já transcorreu. E aí, se chegar alguém aí, eu vou demorar um pouquinho para poder abrir a porta para ele, certo? Só para avisar. Vamos lá. Então, a gente vai conhecer as principais coberturas, né, no tratamento de feridas e tentar justamente já, a partir de conhecer essas coberturas, como elas foram elaboradas e como é a composição dessas coberturas em suas indicações. Lembrando que toda cobertura, ela tem uma indicação clínica. Pode ser que ela sirva para mais de uma indicação, para mais de uma fase da cicatrização, para mais de um tipo de tecido. Mas todas elas vão indicar, vão levar vocês para uma fase, para um estadiamento da lesão. Então é interessante vocês entenderem que não pode ser mais aquela regra de chegar na unidade básica de saúde ou no hospital e dizer: hoje nós só temos isso. Não existe. A gente tem que entender qual é a demanda da lesão, né, do que o leito da ferida está apresentando, e enquanto enfermeira, vocês vão ter que indicar o melhor produto. Muitas vezes o hospital não vai ter, ou a unidade básica não vai ter, né, mas o que a gente tem que fazer é orientar o paciente, às vezes indicar que ele faça aquisição e ele consiga ter o melhor resultado possível. E isso é interessante, por quê? Porque na maioria dos casos que a gente vê essa demora na cicatrização, ela está realmente envolvida a um uso de coberturas inadequadas para aquele estadiamento. Ou até mesmo, né, uma melhor manipulação do leito da ferida, que a gente já falou lá sobre biofilme, na outra aula, né, que são bactérias que estão ali morando, atrapalhando o processo de cicatrização. Mas até isso, a gente vai apresentar para vocês algumas coberturas que podem ajudar a diminuir ou até mesmo eliminar esse biofilme bacteriano. Então, é importante conhecer todos os recursos terapêuticos no tratamento dessas feridas. Eu não digo eu disse todos, mas a gente nunca consegue conhecer todos, porque todo dia o mercado lança algum produto novo. Mas lembrando, a maioria desses produtos tem princípios, né? Tem agentes que são princípios de coberturas, né? E esses princípios as empresas vão adaptando, associando com algumas outras coberturas ou produtos, gerando novos produtos para serem ofertados no mercado. Então, o termo cobertura, e eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de cuidado agora ao falar, né? Não é o curativo, a gente vai aprender lá na prática executar o curativo, que o curativo é a técnica, né, de remoção remoção, limpeza e colocação ou adaptação da cobertura e depois o fechamento desse curativo, né, dessa cobertura que a gente colocou. Então, habitualmente, algumas pessoas costumam dizer: traz aqui esse curativo. Não é o curativo é o ato, né? Eu estou realizando o curativo, então estou fazendo a troca, né, daquela cobertura. A cobertura é justamente o que a gente deveria usar como usual hoje, né? Não, qual a cobertura que você vai utilizar? Não dizer qual o curativo que você vai utilizar. Então, vocês vão começar a mudar essa nomenclatura na mente de vocês. Então, professor, qual a cobertura mais indicada nesse caso? Então, vocês vão começar a saber que é uma cobertura. Lembrando que essas coberturas é o que a gente vai apresentar para vocês de uma forma geral, ok? Utilizadas de forma primária ou secundária. O que é isso, pessoal? Quando vocês pensarem na ferida ou na lesão, o que vocês conseguem ver naquela hora ali, a primeira camada, a gente chama aquela primeira camada como sendo o leito da ferida. E aí leito parece, né, leito, cama, mas é tudo aquilo que está, né, visível, né, para colocação. É como, se vocês quiserem fazer uma associação, né, rápida, né,
o curativo, a cobertura como gás, ela vai se deitar no leito da ferida, ela vai ficar ali cobrindo aquele leito. Então, parece um termo estranho, mas na prática é justamente isso. O leito da ferida, ele precisa ser avaliado, e a partir dessa avaliação, vocês vão utilizar uma cobertura primária ou secundária. Na verdade, é indicador de que vocês utilizem até mesmo as duas coberturas, né? E o que seria essa a utilização de uma forma primária? A forma primária seria uma cobertura que ela é uma cobertura única. Eu coloco só aquela cobertura e pronto. Eu lavei, foi feita a limpeza com soro fisiológico e depois colocou-se somente uma gase, certo? Naquela cicatriz ou naquela lesão. Então, é a cobertura primária, o que está em contato direto com o leito da ferida. Ou também uma cobertura secundária. O que seria essa cobertura secundária, Thiago? Seria justamente o que a gente vai colocar acima da primária. Então, muitas vezes a gente vai usar o quê? Uma lesão que a gente vai ver que vou dar aqui um exemplo básico para vocês. O AGE, né, o óleo de girassol, como muitas pessoas conhecem, aquela primeira camada que vocês colocam, que é o óleo, né, é uma camada primária. A primeira camada é um óleo que vai ficar sobre o leito da ferida. Depois eu vou colocar uma gase ou várias gases acima do óleo. Então, nesse caso, o óleo, o AGE, seria uma cobertura primária e a gase seria uma cobertura secundária. Na maioria dos casos, vocês vão observar que a segunda camada, ela é uma camada de absorção. Ela vai ajudar a drenar, absorver essa drenagem da ferida, esse exudato da ferida, né? Que é muito comum, principalmente na fase inflamatória, que a gente já viu lá na aula passada, certo? E essa cobertura, ela vai gerar uma barreira física com capacidade, no mínimo, de cobrir e proteger o leito da lesão, e pode atuar interativamente com o leito da ferida. Como seria essa interação no leito da ferida? Vocês vão ver aqui coberturas onde ela tem partículas ou nanopartículas que elas conseguem sair da cobertura, interagir com o leito da ferida, né, ser depositado no leito da ferida, ou até mesmo ao contrário, a secreção que está sendo absorvida pela cobertura, ela vai entrar em contato com essa cobertura secundária ou primária, e essa cobertura ela vai neutralizar muitas vezes odores, vai neutralizar bactérias, fazendo essa interação com o leito da ferida. E fora que tem outros componentes, né? Mas a maioria deles vão atuar nessa linha de um agente bactericida, bacteriostático no leito da ferida, ok? Eu vou explicar melhor quando eu estiver mostrando para vocês. E essa cobertura, essas coberturas, ela tem a função de prevenir a contaminação, lembrando que feridas de segunda intenção e de terceira intenção, a gente tem obrigatoriedade de fazer a cobertura daquela ferida, seja ela primária e secundária. E as cicatrizações por primeira intenção, que são as suturas cirúrgicas, ou não obrigatoriamente cirúrgica, mas a pessoa teve um corte, fez a sutura, mas ali é uma ferida cirúrgica, onde não tem exposição tecidual, né, as bordas estão aproximadas, a literatura recomenda que a gente permaneça no mínimo 24 horas com aquela região coberta, com algum tipo de cobertura. Após essas 24 horas, fica a critério dos protocolos institucionais, né? O que a CCIH, o controle de infecção, vai estar recomendando. Então, vocês vão ver o hospital que com 48 horas não cobre mais a ferida cirúrgica. Tem um hospital que com 72 horas já não precisa mais cobrir a ferida cirúrgica. E assim por diante. E vocês vão ver instituições que o paciente já está 10 dias com a incisão cirúrgica e eles permanecem fazendo a cobertura. Não tem secreção, não tem nada que justifique ainda a cobertura. Mas pelo fato de prevenir alguma contaminação, né, a exposição daquela região, eles preferem que permaneça assim, ok? A gente também vai proteger a ferida
algumas dessas coberturas elas são de composições, né, com espumas, com gases acolchoadas, né, com algodão, para às vezes para amortecer aquela região, dar um maior alívio, um maior conforto para o paciente. Também absorver secreção e facilitar a drenagem, como a gente já comentou. Quanto maior a drenagem purulenta, serosanguinolenta, né, linfática, a depender do que está sendo drenado, a gente vai utilizar uma cobertura que dê capacidade de absorção, ok? E na maioria das vezes são espumas ou até mesmo a gase simples, né, a gase estéreo simples ou a gase acolchoada. Isso vai depender da sua avaliação no pré, no pré-curativo, vamos dizer assim, na hora que você estiver retirando o curativo. Como assim, professor? Você chegou a fazer a troca do curativo e você percebeu que a cobertura que está lá, a cobertura secundária, que está lá presente, ela está encharcada, ela está muito cheia de secreção, certo? Então, isso já é um indicativo que você deve permanecer com uma cobertura secundária similar ou até superior em termos de quantidade ou de capacidade de drenagem para justamente conseguir drenar tudo que você precisa, certo? Então, o que é que a gente vai levar em consideração? Vai levar em consideração justamente essa avaliação antes de fazer um curativo. Tem até uma regrinha que a gente usa muito, que é a regra da avaliação da gase. Se a gase só sujou, né, tá suja um terço dela, ó, então um terço pouca drenagem, né? Se ele pegou mais da metade da gase, já tem um exudato ou uma drenagem moderada. Se ele já encharcou toda a gase, já está escorrendo, você está vendo que já está escorrendo a secreção, ela já está em estado de abundância, né? Uma drenagem abundante. Então, é interessante vocês tentarem fazer uma qualificação dessa drenagem e justamente propor a melhor cobertura que consiga absorver. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente coloca, às vezes, uma quantidade pequena de cobertura secundária, e aí quando se dá 6 horas, 7 horas após aquela primeira cobertura que você fez, aquela troca de curativo, é necessário trocar novamente o curativo. Então, vocês vão precisar de mais tempo para poder ficar trocando esses curativos. E para a lesão, isso não é importante, porque quanto menos trocas houver, melhor para a cicatrização. E quanto melhor o controle de umidade, sem ser exagerado, também melhor para a lesão, ok? E também as coberturas podem trazer alívio da dor, já que algumas dessas coberturas, elas podem vir associadas com analgésicos, ok? Eu vou mostrar para vocês uma específica, né? Uma espuma que vem com analgésico, medicação dentro. A gente também pode classificar as coberturas como passivas, aquelas que realmente só vão ocluir e deixar protegido, certo? Às vezes ia absorver secreção. A gente pode ter coberturas classificadas como interativas, mantém microambiente úmido e favorece a restauração do tecido danificado. Aí a gente vai observar as espumas, os alginatos, onde eles têm uma interação tecidual e eles começam a interagir com o tecido. O alginato de cálcio, ele vai tentando ajudar a drenagem, roubando o líquido do leito da ferida. A gente vai ter também as coberturas que vão vir com prata, então elas neutralizam as bactérias que vão estar no leito da ferida. O próprio AGE, né, que a gente fala tanto, ele é uma cobertura que vai trazer, né, minerais e também vitaminas para o leito da ferida. Então, tudo aquilo que consegue trazer algum benefício a mais, né, dentro do leito da ferida é importante. E a gente também vai ter aqui os bioativos, que estimulam diretamente substâncias a reações
na cascata de coagulação, né? No caso, o PRP, né? O plasma rico em plaquetas que a gente tem agora, que é bem conhecido, ok? E a gente vai poder observar que isso é algo bem interessante também. Fora o que não são coberturas, mas tem técnicas que a gente utiliza hoje para estimular também essa cascata da coagulação no leito da ferida. Vamos lá. Teve alguma pessoa aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal. Pronto. E aí a gente já classificou quanto à sua relação de contato no leito da ferida, né? Se elas podem ser primárias ou secundárias, eu já expliquei isso para vocês. Lembrando que a secundária ela tem mais essa função de proteção, de habilidade de absorção, proteção da cobertura primária, ok? Isso é bem interessante. Outra coisa que não está aqui descrito nos slides, mas eu quero que vocês memorizem, né? Aprendam isso para o resto da vida de vocês. Vocês vão estar velhinhos lá trabalhando, né? E aí vocês vão lembrar sempre disso. Quanto menor for a quantidade de trocas desse curativo, melhor para o paciente. A ferida, ela precisa de um microclima. E esse microclima, quando ele é quebrado, ele precisa, em média, de 3 a 5 horas para se restabelecer, certo? Então, vocês, né, a gente já está vivendo isso hoje, mas eu acredito que quando vocês estiverem se formando e entrando no mercado de trabalho, isso já vai estar bem mais forte. É a questão dessa cultura da troca do curativo diário, certo? Então, assim, aprendam isso para a vida de vocês, né? O professor Tiago disse isso e vocês vão memorizar. Quanto menor a quantidade de trocas daquela cobertura, melhor para o paciente. Mas professor, tá sujo, tá podre, tá fedendo. Aí é outro problema. Talvez você não tá usando a cobertura correta para poder passar 2, 3, 4, 5, 7 dias. Vocês vão ver que tem cobertura que eu vou mostrar para vocês aqui. O paciente pode passar 7 dias com curativo. Quando a gente fala isso no ambulatório, tem alguns pacientes que adoram. Ai, meu Deus, se eu passar 7 dias em trocar esse curativo, que alívio. Aí tem outros que já odeiam, porque acham que vai ficar sujo, vai ficar fedendo. Ou até mesmo porque a própria lesão, né, o contato com o profissional já seria um contato, vamos dizer assim, de convivência, né, de ciclo de amizade, ok? Então, vocês vão aprender isso hoje. Quanto menor as trocas, maior o meu sucesso, a cicatrização, se eu estiver usando a cobertura correta. E isso é fato, pessoal, isso é fato demais. Então, assim, hoje os pacientes, né, às vezes relutam, né, às vezes no ambulatório, mas eu falo assim, não, mas compra essa cobertura X aqui, que o senhor vai ver que vai ter um resultado melhor. E aí os pacientes começaram a realmente reconhecer que, não, realmente com essa cobertura é bem melhor. E toda vida que você troca, então você vai, aquele microclima que era favorável para a cicatrização, ele é quebrado, e aí o paciente passa de 3 a 5 horas para restabelecer esse microclima novamente, e aí você com 24 horas vai ter que trocar de novo esse curativo. Então o paciente tem menos de 24 horas, menos de 20 horas em média aí, para ter a cicatrização. E se o colega, né, e o profissional que trocou, ou fez a troca daquela cobertura e não colocou uma cobertura secundária que tenha uma capacidade apropriada para absorção daquele exudato, então o que é que vai acontecer? Vocês vão trocar o curativo mais de uma vez ao dia. Então, fazer a troca, né, fazer o curativo mais de uma vez ao dia. E aí, imagina aí, aquilo que era difícil em 24 horas, fica mais difícil ainda em 24 horas com 2 trocas, ok? Por favor, não esqueçam disso. Toda vida que vocês tiverem a chance de optar
por permanecer mais tempo com a cobertura, permaneçam, certo? Eu estou observando hoje, isso está na fase empírica ainda, certo? Não está na fase ainda, é, 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 vamos dizer assim, testada, né? Mas estou observando que alguns pacientes, mesmo não utilizando a cobertura adequada, né, que tem algum agente bactericida, bacteriostático, a gente mantendo essa cobertura por 24 a 48 horas, ela está tendo um melhor resultado do que trocar todo dia, certo? Não está interferindo, né? E aí, claro que pode ser associada ao agente de limpeza, outros fatores que podem ser desencadeantes de proteção. Bem, na escolha da cobertura, a gente vai ter uma variedade de cobertura e a escolha da cobertura ideal passa pela capacidade de avaliar a pessoa e os aspectos clínicos da ferida, como eu falei para vocês, e a gente vai também observar lá, como eu falei também lá na aula, a questão da competência, né, do enfermeiro, da enfermeira para avaliar a evolução da lesão e fazer o julgamento clínico sobre essa cobertura. Então, é interessante vocês realmente identificarem, né, as limitações clínicas e as suas potencialidades, além também de fazer um julgamento, né, dessa lesão, do tempo de estadiamento, e também fazer as condições ambientais, né, sociais do paciente, que é até um dos pontos que a gente agora avalia muito. Eu pergunto, a senhora tem condições de comprar uma cobertura, né, custa tanto? Não tenho. Aí eu vou partindo para o plano B, para o plano C, para o plano D, até que o paciente consiga usar alguma coisa que, embora não seja o melhor, mas é algo que vai ajudar o paciente. Então, às vezes, vocês vão ver profissionais que só usam aquela cobertura. Ah, mas você tem que usar essa cobertura. Não, o mercado hoje ele é bem variado. A gente tem várias opções. Tem para os vários gostos e para vários bolsos. Então, a gente precisa também fazer essa ponderação social e econômica das pessoas, certo? Então, ter o conhecimento científico da fisiologia da cicatrização, sobre os tipos de cobertura existentes no mercado, por isso que nunca é demais fazer os cursos, né? Quem me segue no Instagram vai ter agora a maratona, né, de coberturas, né, e feridas, vai ter coisa depois, né, vai ser bem legal. Fazer o diagnóstico correto do tipo de lesão, isso é algo que precisa ser ponderado. Professor, mas o diagnóstico da ferida, quem faz é o enfermeiro ou é o médico? Muitas vezes, a depender do que é a lesão, é mais o enfermeiro do que o médico. Algumas lesões precisam de um diagnóstico médico, muitas vezes porque não é só a avaliação clínica, mas também tem uma avaliação de imagem, uma avaliação laboratorial, para realmente dizer que aquela lesão está associada àquele processo patológico. Exemplo, o paciente tem uma lesão, aí eu quero saber se uma lesão rancêmica. Aí eu vou fazer pesquisa de Hansen no paciente. Aí, se o paciente tem uma lesão na perna, eu quero saber se é uma insuficiência renal ou venosa. Aí o paciente tem que ir no médico, fazer um Doppler vascular para saber se aquela lesão é de origem arterial ou venosa. E assim por diante, pessoal. Tem várias lesões que vão precisar ter esse diagnóstico médico, porque muitas vezes está associado com algum exame laboratorial ou um exame de imagem. Mas vamos pegar aqui uma lesão por pressão. A gente não precisa. Não é um diagnóstico médico, lesão por pressão. Então, vocês vão observar que o enfermeiro vai fazer esse diagnóstico. Um paciente com deficiência cirúrgica também não precisa de diagnóstico médico. Vocês que vão observar e vão ver a deficiência cirúrgica. Então, muito cuidado, né? Vamos dizer assim, na prática de vocês, de já tentar conhecer um pouco mais sobre essas lesões e as características clínicas para não perder tempo. Realizar a indicação do produto, certo? Tanto para prevenção como para tratamento. Hoje, a gente sabe que a nossa profissão ela é bem mais uma profissão de promoção da saúde do que de tratamento. Então, só que nas feridas, geralmente, prevenir uma lesão, a gente consegue prevenir algumas lesões, mas não todas. Então, a gente realmente vai ter que duelar entre a prevenção e o tratamento sempre. É possível prevenir lesão por pressão? É possível, mas nem sempre a gente consegue. É possível prevenir uma úlcera arterial?
Se a gente souber que o paciente tem um déficit arterial, sim, mas se a gente não nem sabe que o paciente tem um déficit arterial, é bem difícil, ok? Então, vamos correr atrás do que a gente pode fazer naquele momento com todos os pacientes. E quais são essas principais coberturas utilizadas no tratamento de feridas? Quem pode ligar aí o microfone bem rápido e me dizer, tirando o AGE, que eu já falei aqui, mas que ou conviveu, e nem pode ser a Carol, que já falou comigo pelo WhatsApp, mas que pode dizer em uma cobertura que vocês viram ou na internet, ou viram no estágio de semiologia, ou mesmo na convivência com o familiar, alguma cobertura que foge daquelas vamos dizer assim, do que seria o mais usual. Quem pode aí citar pelo menos uma? Citar, no caso, usa o microfone, por favor, que eu não estou vendo agora o chat. Professor, tem, tipo assim, pelo que eu me lembro de pesquisas na internet, né? Tem a pele de tilápia, que foi bem recomendada. Também eu acho que tem o hidrocoloide, acho que é assim. Dá para usar também, eu acho que carvão ativado com prata. Eu acho que é. E espuma com prata também. Tem Pronto. também, tá sendo desenvolvido. Tem alguns estudos fora do país. Tem a utilização da placenta humana e tem o plasma rico em plaquetas. Pronto. Essa daí é da Vivian, eu já sei, é do projeto da Vivian. Essa que falou por último aí. Acho que, não sei se é, mas a professora Vivian que está com essa ideia também de fazer, né? A placenta. Pronto. Mas aí, pronto. Vocês justamente já falaram muita coisa. Espuma, colocaram hidrocoloide, a pele de tilápia, a placenta, o plasma. No caso, o PRP ele ainda não é caracterizado como uma cobertura, né? Ele é um tratamento. Ele vai fazer parte, né, do tratamento. A pele de tilápia, que ainda está sendo estudada, né, já tem bons resultados, na verdade, ótimos resultados, mas o processo de comercialização ainda não se tem, ainda no Brasil, na verdade, no mundo inteiro, não tem. Eles estão justamente vendo todos os processos, todas as possibilidades, né, e tudo, para fazer a utilização. Okay? Mas vocês deram boas referências, okay? De muita coisa que já tem aí no mercado. Os hidrocoloides são bem antigos, a gente vai já falar um pouquinho deles também. Então, mas vamos começar pelo que a gente já conhece, né? Então, a gente tem a gase, né? A gase estéreo, ok? Toda vez que vocês forem atuar com gás, lembrar, pessoal, que embora às vezes o curativo ele não seja um curativo estéreo, mas os produtos que vocês vão utilizar devem ser estéreis. Então, a gás, ela deve ser estéreo. Porque vocês vão ver também a opção de um pacote enorme, cheio de gás, que é não estéreo. E o que é essa gás? É uma cobertura passiva, ela não tem nenhuma interação com o leito da ferida e pode ser utilizada como cobertura primária ou secundária, secas ou úmidas, como soro fisiológico ou outras substâncias. E ela é muito utilizada para justamente só manter o meio úmido, né, quando não existe a opção mais adequada. Então, hoje, a gás ela é a opção primordial para feridas cirúrgicas, onde tem pouco exudato, o exudato só geralmente ocorre naquelas 24 horas, 48 horas, e depois não tem tanta drenagem. Ou, se não, como cobertura secundária, para justamente absorver esse exudato em feridas de segunda intenção. Ok? No caso, se está sendo utilizado como cobertura primária, tem que ser troca de 24 horas. A gente tem um filme transparente. Professor, Pode falar. no caso disso de colocar gás com o soro, é assim mesmo? Colocar gás com soro sobre a ferida para fazer curativo ou não? É assim mesmo? Não tem perigo de deixar a ferida úmida e propiciar a se deixar mais úmida e proliferação de bactérias, não? Na verdade, a umidade, vamos lá. Processo evolutivo e tratamento de feridas. No passado, quando vocês eram crianças, ou talvez alguns nem tinham nascido ainda,
os profissionais acreditavam que o leito da ferida precisaria estar seco, 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 para poder cicatrizar, certo? Eu acho que eu até expliquei um pouquinho isso para vocês lá na outra aula, né? A questão da movimentação dos macrófagos, neutrófilos, principalmente pseudópatos, eu expliquei um pouquinho isso lá na outra aula. Mas voltando agora aqui. Então, a gente tinha essa cultura da ferida seca, totalmente seca. E aí a gente depois, as pesquisas foram avançando, eles entenderam que o leito da ferida seco, ele não viabiliza uma movimentação das células de defesa, principalmente no leito da ferida. Então, a gente precisa ter um leito da ferida com umidade controlada. O excesso de umidade, ele vai gerar um problema sério, que é a maceração da borda da ferida, e realmente não é interessante. E também vai ser um meio de cultura, a depender do que tem lá no leito da ferida, para bactérias, certo? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. No caso aqui, se eu colocar uma gase com um pouquinho de soro e colocar no leito da ferida, em algumas horas aquele soro ele vai ser absorvido pela pele e o restante vai evaporar. Então, ele não vai ser um problema para, vamos dizer assim, gerar um ambiente muito úmido e ter crescimento bacteriano. Isso não pode existir, pode, mas o risco é mínimo, certo? É bem pequeno. Certo. Vamos lá. A gente vai ter depois aqui o filme transparente. Esse filme transparente é um filme de poliuretano, né? Parece um adesivozinho, mas eu vou mostrar para vocês lá na prática, no laboratório. Ele é muito fino, pessoal. Ele é muito. Pensa aquele filme de PVC, né, que a gente usa na cozinha, só que sendo que ele gruda. Pronto, é mais ou menos aquilo dali. A gente vai aplicar em alguns de vocês, para vocês verem como é que é. É bem interessante. E o legal é que essa película de poliuretano, ela é semi-impermeável. O que é isso, Tiago? O que é isso? O que é isso? Ela permite vapor de O2 e CO2, certo? Como vocês estão vendo aqui nessa figura, né? Então, ela tem uma respirabilidade com a pele, ok? Mas ela evita o contato de bactérias, ela evita o contato de entrada de H2O, no caso, água, né? Então, mantendo o meio, né, livre de umidades, ok? Ela só permite vapor. Isso é bem interessante porque a pele continua tendo a sua capacidade de transpiralidade, né, de transpiração, ok? Ela é indicada para prevenção de LPP, né, em estágio 1, no caso, sem ruptura da pele. Ela pode ser utilizada para manter a pele íntegra, no caso, e contraindicada para feridas exudativas e infectadas, já que ela concentra, né, ela não escapa líquidos, então ela ia concentrar, né, esse exudato purulento, ok? E esse filme transparente, ele também é muito indicado para coberturas associadas com pressão negativa. Eu vou falar um pouquinho lá na frente. A gente usa essa cobertura como sendo um agente de vedação. Uma coisa que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tem algumas marcas que vendem esse filme transparente e dentro dele tem algum produto. Às vezes tem uma hidrofibra, às vezes tem um alginato. Então, isso é como se fosse uma junção de coberturas. Ele muitas vezes vai ser usado aqui mesmo mais para fixação e não para proteção. Okay? Na prática, a gente utiliza muito ele para quê? Para catéter. Catéter central, catéter periférico. A gente faz a fixação do catéter. E ele pode durar até 5 dias no paciente, ok? Até 5 dias. O período de troca na prevenção pode ser até 7 dias, se for para prevenção. E se houver infiltração, fazer a troca com antecedência. Com cobertura secundária, deve-se obedecer a saturação da cobertura primária. Como eu falei para vocês, ele às vezes pode ser utilizado para segurar o curativo primário que está lá, ok? Mas se tiver infecção, não tem recomendação.
Aqui a gente vai só comentar, vou falar melhor para vocês depois, vocês vão ver isso depois na outra aula, que é na aula de úlcera venosa. É a bota de Una, certo? Dessa forma que escreve. Nada mais é do que uma bandagem elástica estéril impregnada com pasta de óxido de zinco, glicerol, óleo de ricino, água deionizante e gota cássia. Algumas dessas botas hoje no mercado, elas também vêm associadas com prata e também vêm associadas com óleo, certo? Já tem uma, vamos dizer assim, uma variação da bota. Mas, no geral, as botas, elas são obrigadas a ter o óxido de zinco, glicerol e esse óleo de risno. E para que serve essa bota, professor? Ela é uma bota inelástica, então ela vai fazer uma, uma pressão na perna do paciente, no membro inferior, principalmente, para justamente melhorar o retorno venoso. E quais são esses pacientes que precisam ter a melhora do retorno venoso, professor? Do membro inferior? Pacientes que têm úlceras venosas, certo? Essa cobertura é uma cobertura que é o padrão ouro para a úlcera venosa, ok? Então, ela vai promover essa força de compressão, aumenta o fluxo venoso dos membros inferiores e também aumenta a pressão intersticial local, a fibrinólise e promove também o meio úmido. Algumas pessoas têm dúvida, né, em relação à bota de Una, em relação a precisar ou não colocar uma cobertura primária no leito da ferida. Se você tiver alguma cobertura primária e consiga passar os 7 dias, pode colocar. Se não, a gente não recomenda fazer uma cobertura primária. A própria bota, ela vai fazer parte dessa cobertura primária em cima do leito da ferida. Esse professor, do jeito que está a lesão, a gente coloca, exatamente, a gente coloca. Claro que a gente protege às vezes com uma gaze, né, para não ter esse toque tão abrupto, mas só uma camadinha e depois mais gás acolchoada próximo para poder fazer toda essa circulação da perna. Tem um vídeo aqui do YouTube, eu vou colocar lá na aula depois, também junto para vocês verem com a aplicação, ok? Mas na prática eu também vou explicar isso para vocês. A bota de Una, ela tem indicação de ficar até 7 dias. Raramente o paciente consegue ficar 7 dias com ela. Geralmente ele fica até, em média, 5 dias. Ok? É bem interessante também. Quem for tratar a úlcera vasculogênica vai ter que aprender a usar a bota de Una. Ok? Professor, depois dessa aula eu posso dizer que eu sei aplicar a bota de Una? Talvez. Vai depender do seu empenho, vamos dizer assim, na prática de executar. Mas não é fácil aplicar, porque requer alguns cuidados na manobra dessa faixa inelástica, que não dá para explicar aqui, só vocês vendo no vídeo e também na prática a gente vai explicar um pouco melhor. Ok? Por se tratar de uma terapia compressiva, a prescrição é exclusiva do médico, o enfermeiro pode aplicá-la. Então, o que acontece? Na prática, geralmente o médico prescreve a terapia compressiva, mas o que é que vocês vão observar também na prática? O enfermeiro ele só pode aplicar a bota de Una se o paciente tiver um diagnóstico médico de úlcera venosa. Como assim, professor? O paciente chega lá no ambulatório, ele não tem a prescrição da bota de Una num papel para poder aplicar. Mas ele tem um ultrassom, ou um ultrassom vascular, um Doppler vascular, dizendo que ele tem insuficiência venosa profunda. Então, eu posso fazer a aplicação da bota de Una como estratégia, né, de meu planejamento, ok? Se ele não tem certeza se aquela lesão é de origem venosa, ou mista, ou arterial, eu não posso aplicar a bota de Una, certo? Porque o tratamento para úlcera arterial, ele é completamente inverso ao tratamento da bota de Una, da úlcera venosa, ok? Se eu aplicar uma bota de Una num paciente que tem úlcera arterial, eu vou piorar o quadro clínico do paciente. Então, vocês têm que ter certeza do que vocês vão estar fazendo lá na hora. O AGE, né, o conhecidinho aqui das nações, né? O AGE, pessoal, ele tem essa sigla que é geralmente que a gente utiliza, né? AGE,
mas ele também tem outra sigla que as pessoas costumam de chamar ele, que é o TCM. O AGE é o ácidos graxos essenciais, ou TCM, que quer dizer triglicerídeos de cadeia média, ok? Então, tanto faz você chamar AGE como você chamar TCM, triglicerídeos de cadeia média. E o que é esse AGE? É um óleo vegetal enriquecido com vitamina A e vitamina E lectina de soja. E, no caso, a maioria deles usam como base o óleo de girassol, certo? Que é diferente do óleo de girassol que a gente usa na cozinha. Para quem usa óleo de girassol, né? Que tem pessoas que já não usam mais óleo. Graças a Deus. E esses óleos, pessoal, eles vão proporcionar esse meio úmido, como a gente já falou, né, no leito da ferida, e eles também vão depositar essas vitaminas, né, A e E, no leito da ferida, auxiliando no processo de cicatrização. Então, ela é o leito de ferida sem tecido desvitalizado, então não pode ter tecido morto, que precisa aumentar a granulação e estimular a epitelização, não contraindicado, né, para feridas infectadas e que tem ainda muito exudato, né? O creme hidratante de AGE é contraindicado em áreas de pele com maceração. Hoje, a gente utiliza muito esse AGE para tecido de granulação, mas vocês vão ver que na ausência de alguma cobertura, as pessoas, não, vou colocar AGE, vou colocar AGE, vou colocar AGE. Só tem o AGE. Por que só tem o AGE? Porque é mais barato. Então, geralmente, os hospitais, unidades básicas de saúde, optam por esse recurso, ok? Só uma ressalva para vocês aqui. O AGE, ele tem, vamos dizer assim, duas formulações. O AGE, que é cosmético, né? No caso, para hidratar a pele, que eu não recomendo hoje, né? A gente recomenda como se na primeira opção para hidratação da pele, o hidratante, sem cheiro. Também já falei sobre isso um dia desse aí, numa live aí da vida. Esses hidratantes, eles precisam realmente ter uma condição, formulação que permita uma maior profundidade da hidratação da pele, ok? E tem o AGE, que é justamente para leito de ferida, então que é o TCM, né, que é o triglicerídeo de cadeia média, onde ele consegue ser absorvido no tecido que está em granulação, ok? Então ele promove a angiogênese, mantém o meio úmido e acelera o processo de granulação, né, exerce quimiotaxia para os leucócitos e também ajuda na restauração da membrana celular. Em pele íntegra, né, ele pode formar uma película protetora, prevenindo também lesões. No caso, a gente hoje, né, não recomenda o AGE prioritariamente para prevenir lesões, a gente usa outras coisas, mas ele ainda consegue trazer essa proteção, né, hidratando mais a pele. Então, o AGE é colocado no leito da ferida, espalhado, né, ou colocado embebido na gaze estéreo, em contato direto com o leito da ferida, e a troca deve ser feita, né, a cada 24 horas também, ok? Aí aqui um tecido de granulação, onde o ideal seria colocar justamente agora o AGE. Qual a observação que a gente pode fazer? Esse AGE, hoje, ele já tem na composição de gel. Ele é um gel com AGE. Então, ele consegue, vamos dizer assim, permanecer mais tempo espalhado no leito da ferida. E é bem interessante também vocês também pesquisarem isso depois, quando vocês estiverem na prática. Eu vou mostrar também para vocês alguns desses itens lá na prática. É o AGE com gel. Hoje é a minha melhor opção, é o que eu mais indico os pacientes comprarem quando não tem lá no setor. A gás de rayon ou a tela de rayon com AGE. Aqui tem essa marca, mas que é a Pielsana, mas tem outros, viu, pessoal? Tem outras empresas que também vendem essa gás, né?
ou essa tela de rayon. O termo técnico é tela de rayon ou gás de rayon. E ela pode ser com a GE, essa marca que tem o óleo de copaíba e melaleuca. Tanto a copaíba como a melaleuca, elas têm ação bactericida, bacteriostática, anti-inflamatória. Ela tem vários benefícios para cicatrização, mas tem algumas marcas que não vêm com a GE, ela vem com vaselina, certo? Por isso que eu te falei que não existe só essa marca que fez, vamos dizer assim, fabricou dessa forma. E a indicação é para leite de ferida sem tecido desvitalizado, né? Com perda de tecido superficial ou parcial, e para as fases de granulação e epitelização. O que é que vai acontecer, pessoal, nesse caso aqui, ó? Feridas com necessidade de ação bactericida com exudato excessivo é contraindicado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho uma lesão bem extensa, ó. Aqui é outro, pra vocês verem ela, como é que ela é. Ela é uma telinha mesmo, tá? Por isso que chama gás, mas a gente chama também tela. Ela é uma telinha, ela não gruda, por vir impregnada com óleo ou com vaselina, ela não gruda no leito da ferida. Então, se aquele paciente que a gente coloca a gás com a cobertura e na hora da remoção ela gruda muito, né? Os fatores de coagulação, tudo ali agindo, vai grudando aquela gase, a gente prefere que coloque uma telinha de rayon no leito, para justamente não ter esse desconforto para o paciente. Além disso, a tela, por não grudar tanto, ela consegue realmente permanecer, vamos dizer assim, no leito da ferida mais homogêneo durante todo o processo. Então, ela promove também a angiogênese, mantém o meio úmido e acelera o processo de granulação. Tem alta capacidade de hidratação que proporciona nutrição celular, e ela é colocada, né, de forma primária e troca a cada 24 horas. Permite remoção atraumática, minimiza a dor e a perda de tecido recém-formado. Toda vez que a gente coloca uma gase no leito da ferida, onde a remoção é dolorosa, na hora que a gente remove, ali está indo alguns granulócitos que foram recém-formados, ok? E isso a gente vai ter nessa perda. Com essa gase de rayon, a gente não vai ter isso. Hidrogel, isso é outra coisa que vocês precisam conhecer melhor, né? Ninguém citou o hidrogel. Ele é um gel amorfo, né, transparente, incolor composto de 78% de água, 2,3% de carboximetilcelulose e 20% de propilenoglicol, certo? Tem algumas marcas que, além disso, eles também vêm com alginato, ok? A gente tem um que é bem conhecido, uma marca aí conhecida, e tem o hidrogel com alginato, que também é maravilhoso, né? Porque vocês vão já ver aqui os benefícios do alginato. Então, feridas superficiais com moderada ou baixa exudação, no intuito de remover as crostas fibrinas, tecido desvitalizado ou necrose. Então, o hidrogel, como ele é composto, na sua maioria, por água, ele vai amolecendo, né, vai hidratando e fazendo com que seja mais fácil nas remoções, nas trocas diárias, esse tecido desvitalizado, que às vezes ainda está mais denso, né, mais grudado no leito da ferida, ok? Se a ferida já tem muito exudato, a gente não precisa colocar o hidrogel, é contraindicado. Então, aqui para vocês verem, né, o mecanismo de ação ajuda a amolecer e remover tecido desvitalizado por meio de desbridamento autolítico. Eu vou colocando o hidrogel, justamente vai amolecendo, o próprio organismo com os macrófagos também vão facilitando essa remoção e vai estimulando a cicatrização. A água mantém o meio úmido, a carboximetilcelulose facilita a reidratação celular e o desbridamento. E o poliglicol, né? Poliglicol estimula a liberação também desse exudato, ok? Professor, no Pode caso, falar. se a ferida já está mais assim, sem exudado, sem nada, troca de pomada ou pode continuar utilizando o hidrogel sem causar nenhum malefício? Vamos lá. Se a ferida não tem o quê? Só esse comecinho que eu me perdi.
Não, se não tem exudado, se não tem nem, tipo assim, nada para ela esfacelar, né? Porque, assim, quando houve internamento e tudo, o médico tinha passado colagenase. Aí a estomaterapeuta chegou e falou para não passar a colagenase, porque ela tanto acabava com o tecido bom como com o tecido ruim. E isso não era ideal para o caso. Aí passou o hidrogel, porque ele ia esfacelando, né, como o senhor falou, e aí ia promovendo tanto estimular a cicatrização, como tirar o exudato, tirar, enfim, né, remover as impurezas no caso. Aí continua utilizando o hidrogel, mesmo depois assim da ferida. Professor, eu tô falando nada quando eu tô morrendo de sono, porque passar a noite acordado no trabalho, mas enfim. Aí, no caso, continua utilizando ou para? Na verdade, assim, se você for trocar, pode continuar usando, mas se for usar o hidrogel, eu recomendaria usar o hidrogel com alginato, certo? Que tem aí, tem uma marca aí que é bem conhecida que tem, que é a Dessane, tem o hidrogel com alginato, vende fácil nas farmácias. Se for só o hidrogel, eu não recomendaria mais, É né? com alginato ele, desde o Ah, então início. ótimo. Então pronto. Então pode continuar usando. O hidrogel com alginato, você pode usar ele até a fase final, certo? Porque o alginato vai te ajudar muito e vai manter esse meio úmido. Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Se essa umidade com o hidrogel e alginato, ele macerar a borda, deixar a bordazinha mais macerada, aí no caso vocês devem parar de usar o hidrogel com alginato e partir para uma cobertura menos úmida, né? No caso, só um óleo ou uma espuma, que a gente vai já já falar aqui um pouco, certo? Para algo que seja menos úmido, né? Porque aí esse é o risco. Mas essa maceração que o senhor fala são as bordas mais esbranquiçadas? Exatamente. Sério. Maceração, pessoal, para todo mundo que está ouvindo aí. Ah, professor, o que é essa maceração? Quando mostrar aqui uma foto, eu vou mostrar para vocês. Senão, lá na prática, eu vou fazer. Lá na prática, a gente leva o Data Show, faz um jogo de fotos, né? Bota várias fotos e depois que a gente expliquei as coberturas, vocês vão dizer o que vocês fariam, a conduta de vocês. Mas lembra quando vocês passam muito tempo na piscina, ou no rio, no açude? E quando vocês olham para os pés de vocês, aquele tecidozinho perto das cutículas estão todos brancos, bem brancos. Aquilo ali é maceração. É um tecido morto, úmido, certo? Então a gente não quer essa maceração, primeiro porque ela pode ser um foco, né, para surgimento de fungos, bactérias, então não é interessante. E a gente já explicou na outra aula que a lesão de segunda intenção, ela cicatriza das bordas para o centro. Então, se a borda está macerada, ela é tecido morto. Então, ele não vai progredir, certo? Então, tem esse Aí, no cuidado. caso, utiliza o AGE. Pode ser utilizado o AGE. Pode, porque se já tiver granulando, pode. Mas se tiver tecido morto, aí tem que continuar usando o hidrogel com alginato, ou se tiver muito tecido morto, ir no serviço para tentar ver com a enfermeira se ela consegue remover esses facelas, essa necrose o mais rápido possível, para vocês diminuírem o tempo de uso do hidrogel com alginato para partir para outra cobertura. Indicado Certo. seria isso. Vamos lá. Aí o hidrogel ele vai amolecer, como eu já falei para vocês, o tecido, e aí a aplicação primária e troca no intervalo de no máximo 3 dias. Na prática, a gente não consegue passar 3 dias com hidrogel, não, pessoal, é muito tempo, certo? Mas isso também, a questão de prática, tem algumas marcas que esse hidrogel é mais denso, aí você consegue passar mais tempo. Mas tipo esse que a nossa colega estava falando, que é o hidrogel com alginato e da Dessane, ele é muito líquido. Muitas vezes a gente não consegue passar os 3 dias, certo? 2 dias no máximo. Então, no caso, assim, professor, ele usa esse mais líquido. Então, o senhor recomendaria para diminuir essa maceração nas bordas? Eu sei que o senhor acabou de falar também de não fazer de 24 em 24 horas, mas, assim, para diminuir essa maceração nas bordas, recomendaria fazer diariamente ou não?
Eu recomendaria você diminuir a quantidade de produto que você está aplicando, certo? Eu recomendaria isso. Então, evitar mais as bordas, né? Porque quando a gente coloca, como é uma Depois ferida eu falo mais o cultivo, aberta, eu vou falar, porque não tem aqui na aula, tem os macetes do professor Tiago, entendeu? Porque tu pode usar um óxido de zinco na borda. Aquela pomadinha óxido de zinco que a gente usa no bumbum de bebê, você pega ela com cotonete, aplica com cotonetezinho só na borda, o zinco vai sugar toda essa umidade, certo? Vai deixar a umidade realmente só concentrada no leito da ferida, aí você aplica no leito só o produto e depois coloca a gás, certo? Pode fazer isso também, é uma opção. Mas isso não tem no livro, só no livro que eu vou publicar no futuro. Não tem, não tem nenhum livro pra você pesquisar, dizer, mandando você fazer isso. É porque a gente vai aprendendo os princípios e vai aplicando os princípios. O óxido de zinco, ele rouba a umidade. Então, se eu aplicar na borda, ele vai roubar a umidade da borda, deixando a borda seca. E como ele tem um óleo, né, se for tipo o Bepantol da vida, que ele vem tipo com um óleozinho, então esse óleo também, ele é um óleo neutralizador, ele não deixa que a nova umidade penetre naquela região, entendeu? Mas depois tu me perturba no zap que eu te explico melhor. com certeza, então, professor. Vamos lá. Aí aqui tem o hidrogel, ó, ele pode ser também apresentado como amorfo, né, que é como aquela questão mais que a gente conhece, né? Cremosa, um creme mais denso, ou em placa também, certo? Na verdade, esse em placa eu nunca utilizei, mas esse é bem comum. E tem algumas marcas que não vêm nessa bisnaguinha, né? Essa daqui é uma bisnaga, mas tem umas que vêm nos recipientes sanfonados, justamente porque você não consegue nem tirar ele do recipiente tão denso que ele é. Né? Esse aqui é o da Coloplast, que é um muito bom. É bem interessante. A velha e boa colagenase. Eu vou passar bem rápido, porque assim, eu não sou muito adepto mais da colagenase. Embora eu entenda, né, a função dela, mas eu defendo outros produtos, né, que são superiores à colagenase em termos de efetividade. Então, a colagenase nada mais é do que uma pomada enzimática, né, uma pomada que vai destruir esse tecido que está desvitalizado. Então, ela é uma pomada com colagenase, clostridiopeptidase A e enzimas proteolíticas e clorafenicol a 1%. Foca aqui no clorafenicol, que vocês estão vendo ele bem aqui nessa parte do slide. E vocês estão vendo ele bem aqui também, ó, vamos dizer assim, no enunciado da bisaga também, certo? O clorafenicol é um antibiótico. Então, hoje, a colagenase ela vem sendo utilizada de forma mais, como eu posso dizer, reduzida, né, deixada mais para trás, principalmente pelos enfermeiros. Por quê? Porque essa colagenase com clorafenicol, ela precisa de prescrição médica, certo? Só a colagenase pura que o enfermeiro pode prescrever. Mas na farmácia você não consegue encontrar a colagenase pura. Você vai encontrar mais a colagenase com clorafenicol. Então, resumindo, na prática, vocês vão observar que precisa de prescrição médica. Então, o enfermeiro não vai estar prescrevendo. Então, ele vai usar outras opções que, ao meu ver, na minha análise, na análise da literatura, são mais efetivas do que a colagenase. Eu só falo da colagenase na aula porque, enfim, não sou obrigado não, mas eu tenho que dizer tudo que existe no mercado para vocês saberem. E honrar, né, o tempo que a colagenase passou no mercado, mas na minha concepção é algo que está quase em desuso. Mas, professor, o senhor acha que ela também, o benefício que ela traz também pode acarretar um malefício? Porque, assim, quando eu estava no hospital, quem prescreveu a colagenase foi o médico. O médico prescreveu e tal, falou que era muito boa, que era o necessário.
Aí a estomaterapeuta foi, avaliou a ferida e disse para de jeito nenhum colocar essa colagenase, porque ia prejudicar o caso. Até comprei 2 tubos de colagenase, você vê o que eu faço com esses tubos de colagenase. Mas, enfim, e até doar pro senhor, você tá falando que o senhor não é adepto, né? Aí lascou o negócio. Mas, na concepção do senhor, assim, ela é mais Vamos lá. benéfica ou maléfica? Na verdade, a colagenase ela tem um intervalo de uso muito curto. Por isso que eu digo que ela está em desuso, porque a gente não consegue ter tanta efetividade com ela. Vamos lá, se ela é uma enzima proteolítica, ela quebra proteína, certo? E no caso, ela vai justamente destruir essas proteínas ou quebrar mais essas proteínas desse tecido morto, desvitalizado, está no leito da ferida, certo? Então, ela vai fazendo isso. E essa enfermeira que você acompanhou lá, ela só disse uma coisa errada, ela não destrui tecido viável, certo? É a única vantagem da colagenase em relação às outras pomadas enzimáticas. Porque a colagenase ela é seletiva, diferente de outras pomadas, como eu vou falar aqui, da papaina, que ela é não seletiva. Então, voltando aqui bem rapidinho. Ela é contraindicada para feridas cirúrgicas, primeira intenção, que não tem necessidade, feridas recobertas exclusivamente por tecido de granulação. Então, a colagenase ela é para destruir tecido morto, né, desvitalizado. Então, o mecanismo de ação dela, ela destrói células de colágeno que formam o tecido morto da ferida. Desta forma, as novas células têm mais espaço para crescimento. E a aplicação é diária e troca a cada 24 horas. Pouco efetiva em grandes áreas necróticas. Então, o que é que acontece? Quando é que eu vou usar a colagenase? Nesse caso aqui, ó. Isso aqui seria um esfacelo, é um tecido morto, né? Ó, tá aqui. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Quem está acompanhando pelo computador talvez consiga ver onde é que está a minha seta. Eu estou do lado direito. Você vê que um tecidozinho amarelado, esverdeado, ó, aqui outro pequenininho, e grande parte do tecido da pele do paciente já está granulando, já está esse vermelho vivo, que é um tecido granulado. Então, o que é que acontece? Se eu jogar aqui uma papaina, a papaina ela é não seletiva, ela é uma enzima proteolítica não seletiva. Então, ela pode, né, mas pode danificar esse tecido de granulação que está aqui surgindo. Ok? Então, nesse caso, a gente poderia usar uma colagenase com clorafenicol, porque ela vai ser mais seletiva, só para esses pontinhos bem pequenininhos que estão ainda aqui. Ok? Então, assim, se tivesse mais área com esfacelo, aqui você vê, ó, aqui tem uma área que 50% da lesão, um pouco mais de 50%, ela é um tecido morto. Então, aqui eu já poderia usar colagenase, porque é um dedinho, né? Aqui eu queria ser mais, vamos dizer assim, mais seletivo, bem mais cuidadoso. Mas até aqui eu nem recomendaria, eu já colocaria uma papaina. Nesse caso aqui, se não tivesse uma papaina ou algo parecido, eu poderia colocar colagenase sem nenhuma preocupação, porque realmente são poucas áreas. Então, quando a gente pega uma lesão que ela é uma grande área de necrose, primeiro que necrose, o primeiro passo não é usar só pomada, é fazer o desbridamento, fazer a remoção mesmo, instrumental ou cirúrgica. E depois, no que ficou sobrando ali para remover, usar algum agente enzimático, certo? Então, lembrar, a colagenase, o recurso dela terapêutico é muito, tipo assim, é muito curto. Então, por isso que eu digo que ela geralmente hoje em dia não está sendo muito utilizada. No meu caso, professor Tiago, né? O que é que eu faria? Aqui está tendo essas áreas que ainda tem, eu poderia até usar colagenase. Mas lá no ambulatório, isso aqui ia para a lâmina, eu tirava tudo isso aqui na lâmina, terminou a lâmina, eu usava um hidrofibra ou um alginato, e a gente seguiria o tratamento sem nem precisar dessa colagenase. Professor, Pode falar. Vou citar um caso que aconteceu aqui na minha rua, sabe? Aquela automedicação que uma vizinha receitou para uma vizinha que a vizinha fez. Ela estava com a cicatriz cesariana e ela
acho que foi a agente da saúde que disse que ela podia aplicar colagenase, alguma coisa do tipo. Ela aplicou, a ferida fechou, literalmente por fora, mas dentro ainda infeccionou gravemente a ferida da cesariana dela. Então, não foi efetiva e ela teve que drenar, parece, alguma coisa do tipo, e não cicatrizou de forma correta. Ela disse, não tá. Ela perguntou até para mim, não, o que aconteceu, o que não tá funcionando. Eu disse a ela, não sei se expliquei da maneira correta, mas eu acho que a ferida dela tinha fechado, mas não cicatrizado totalmente por dentro, né? Aí ela acabou tendo uma infecção e teve que retornar ao hospital. Na verdade, possivelmente o que ela teve foi uma formação de um abscesso intraabdominal ou perilesional, né, que pode acontecer, né? Infelizmente. Eu nem vejo que foi muito a ver com a pomada em si, mas é mais a formação de algum abscesso, alguma coisa assim associada com o procedimento cirúrgico da paciente. Mas é bom que deu certo. Aí a gente tem a papaina. A papaina hoje, pessoal, só ter cuidado, né? Porque algumas pessoas no interior que já conhecem a questão do poder da papaina usam a própria papaina, o mamão papaya, né? Que planta em casa. Depois eu vou nem deixar isso gravado, não. Lá na prática eu conto melhor como é que faz isso. Senão vocês vão dizer que eu ensinei isso para vocês. Mas tem como até utilizar isso no dia a dia, numa situação bem atípica, usar o mamão papaya, né? Fazer o extrato, né, desse látex, né, para poder utilizar no leite da ferida. Só que muda algumas coisas, mudou a questão do tempo de troca, e também a gente não tem como fazer um cálculo da concentração. Mas quando vocês estiverem nos PSFs bravos da vida aí, depois me conversa que a gente tem como ver isso também para vocês. Mas vamos para a parte onde tem para vender, né? Então, essa enzima proteolítica extraída do mamão papaya, ele é vendido só em farmácia de manipulação. Por quê, professor Tiago? Porque a estabilidade, né, da enzima do mamão papaya, né, eles não conseguem ainda estabilizar ainda essa enzima. E ela tem pouco tempo de durabilidade. Então, não é algo que é vantajoso ainda para o mercado produzir isso em grande escala e colocar isso à venda. Como assim, Thiago? Se você comprar uma colagenase, ela tem, às vezes, a durabilidade do fabricante de 1 ano e meio, 2 anos. Vou dar aqui um exemplo, né? 2 anos. A papaina, o tempo médio dela de validade, em média, é 40 dias, certo? A depender da formulação. Ela pode ser em forma de gel, pomada, creme, várias formulações. Então, assim, em média, 40 dias. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, mas não vai passar de 60 dias, certo? Então, não dá tempo o fabricante produzir, envasar, colocar adesivo, não sei o que, distribuir e chegar na prateleira e todo mundo comprar e não ter prejuízo, não ter perda desse produto, certo? Então, não se tem isso no mercado tão fácil. Precisa ir na farmácia de manipulação. E também outro ponto da farmácia de manipulação é a questão da concentração, que vai variando, né, de 2, 4, 6, 8, 10, ou até mais de 10%, se você quiser, ok? Mas isso também já sai fora dos protocolos, ok? Os protocolos geralmente orientam você a utilizar até 10% com muita precaução, ok? E o tecido, e a papaina, embora as pessoas pensem que é só para tecido desvitalizado, né, no caso necrose, nas porcentagens menores, no caso aqui 2%, ela também tem indicação para tecido de granulação. Então, assim, a papaina, ela já foi, vamos dizer, comprovada que ela auxilia em todo o processo de cicatrização. A gente só precisa realmente ficar variando a concentração do produto, ok? Ela geralmente pode vir em pó, e no pó você misturar lá na soluçãozinha no seu hospital, na unidade básica, e aplicar, mas se for manipulado, a gente já pede ela em creme ou em pomada, ok? E aplica diretamente na ferida. Ela também tem ação anti-inflamatória, bactericida, bacteriostática, ajuda no processo total de cicatrização
E o principal ponto dela, né, como agente desbridante enzimático, e também dá auxilia na força tênsio, da cicatrização. E eu expliquei para vocês lá na outra aula o que é essa força tênsio, né, essa capacidade dos miofibroblastos de irem se contraindo e diminuindo a área da cicatrização. Também tem troca em cada 24 horas, certo? Aí aqui vocês estão vendo ó, a lesão que, ó, esfacelo, necrose, esfacelo. Aqui está começando a diminuir o esfacelo, aqui também está diminuindo, mas 98% da região é esfacelo com necrose. Então, vocês podem perceber que essa seria uma lesão ideal para poder utilizar a papaina, certo? Apesar que essa área aqui que está bem escura, se ela não tiver mais soltinha, poderia até indicar já o desbridamento. Outra pomada, pessoal, que vocês vão poder utilizar muito, né? Porque tem muito na prática, é a nossa famosa pomada hidrofílica composta de sulfadiazina de prata a 1%. Eu acredito que boa parte de vocês já tenham ouvido falar, né, sulfa com prata ou sulfa, né, de uma forma geral. E essa pomada, pessoal, ela é de custo acessível ainda, tem nas unidades básicas de saúde, nos hospitais. E por ter essa prata, ela tem esse poder bactericida e bacteriostático muito relevante, certo? Então, a indicação dela é para profilaxia e tratamento de infecções em queimaduras, em áreas de abrasão, em enxerto de pele e como adjuvante de curto prazo para infecções de úlceras de perna. No caso, hoje, para o tratamento de ferida, de queimaduras, vocês até citaram aí a questão da tilápia, que é onde foi o carro-chefe da aplicação da pele de tilápia, mas hoje nos protocolos né, internacionais, o padrão ouro ainda é o uso da sulfadiazina de prata a 1%. Já que o grande problema dos grandes queimados é uma exposição excessiva da pele ao meio, né, e com risco de infecção. Ele também pode ser usado em úlceras de perna, né, úlcera venosa, úlcera arterial, lesões em pacientes diabéticos e assim por diante. Por que ele colocou um curto período curto prazo? Porque a prata, a gente tem, que é o termo que a gente utiliza esse, né, o consenso da prata, ou o consenso científico da prata, é que o uso dela não deve se prolongar acima de 21 dias. Por quê, professor? Porque como a prata ele é um agente bactericida, bacteriostático, quando a gente... justamente, ele é bactericida. Ele não impede acaba replicando também, né, bactericida e bacteriostático, os dois juntos. Mas quando a gente aplica esse produto, aquelas bactérias que estão no leito da ferida, elas vão ser eliminadas, certo? Só que pode ter alguma bactéria ali que não é sensível à prata. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai permanecer. E vocês já estudaram na microbiologia, na medida que eu tenho uma colonização onde se só permanece, né, naquele local as bactérias, né, que não conseguem ser eliminadas com aquele agente, elas, com o tempo, elas vão se multiplicar. Então, a gente vai observar o quê? Se em 21 dias a gente não conseguiu melhorar o padrão de bactérias, né, diminuindo essas bactérias no leito daquela ferida, com a prata, é porque a prata não está sendo efetiva. Então, você tem que trocar, né, de agente, né, usar outro agente bactericida, onde aquela comunidade, né, aquela colônia de bactérias possam ser eliminadas no local. Quais são as condições que não podem ser utilizadas a prata? Mulheres grávidas, crianças menores de 2 meses de idade e né, recém-nascidos prematuros, devido ao risco dos quernicteros.
A prata, pessoal, quando ela pode ser absorvida, né? Mas ela não consegue ser eliminada. E ela é um problema para recém-nascidos, porque eles têm atração para tecido neurológico. Então, a gente não recomenda, certo? Para bebês, né, recém-nascidos, e as mulheres grávidas também. Muito cuidado com isso, pessoal. E o mecanismo de ação, ela faz a precipitação de proteínas, que age diretamente na membrana citoplasmática, né, dessas bactérias, exercendo ação bactericida e bacteriostática imediata pela liberação de pequenas quantidades de prata iônica. E a aplicação primária e troca a cada 12 horas. Ok? A cada 12 horas. Isso é outro problema. Não é duração de 24 horas, é de 12 horas. Muito cuidado, pessoal, com essa informação. E aqui, só para vocês saberem um pouco mais, hoje no mercado, como eles conseguiram já estabilizar a prata nas coberturas, vocês vão ver espuma com prata, alginato com prata, várias coberturas que colocaram a prata junto, para justamente ter essa composição, né, esse poder bactericida e bacteriostático. Na sulfa, a gente pega essa espátulazinha, né, que é esse pote que vocês viram preto, né, a gente pega uma espátula estéreo e vai fazendo essa aplicação no leito da ferida, que é um grande queimado, para justamente manter essa umidectação, né, essa umidade no leito da ferida e essa proteção com a prata, ok? Hidrocolóides, estamos já no meio para o final, já, estamos terminando. A gente vai ter os hidrocolóides, que são placas, né, dessa estrutura, que nada mais é do que um agente formado de gelatina, carboximetilcelulose, CMC, equitina e gelatina, certo? Algumas marcas vão incrementar essa composição, né, gelatinosa com outros produtos, né, que podem aumentar ou diminuir a flexibilidade desse hidrocolóide, ele parece uma plaquinha mesmo, bem moldável. E aqui no mercado já se vende também essas placas com formatos diferentes, para ter uma melhor adesão no calcâneo, na região sacral, na coxa, no braço e assim por diante, certo? A apresentação em placas de filme ou espumas de poliuretano, autoadesivas e algumas impermeáveis à água. Aqui essa, para vocês verem, ó, ela vai mudando a variação da densidade do hidrocolóide, certo? Algumas têm borda de silicone, é bem interessante, certo? Hidrocolóide tem de todo tipo, pessoal, todo tipo. Para fixação de sonda, de catéter, tem de várias formas. Ela também permite a troca gasosa, né? Mas ela é impermeável a bactérias e a água, certo? É indicada para lesões não infectadas, com pouco ou nenhum exudato e prevenção de lesões. Então, tem dois tipos de hidrocolóide que a gente costuma dizer, né? É um que é o extra fino, é um bem delicado, ele lembra uma segunda pele, e tem o mais denso, que seria um hidrocolóide mais grosso. Essa gelatina, que ele é a composição dele, né? Que é um carboximetilcelulose sódica, a pectina e a gelatina, elas vão interagir com o exudato e eles vão formar um gel. E desse gel, isso vai ajudar a movimentação das células de defesa e também dos macrófagos, células de defesa, de uma forma geral, entre o macrófago também, e os nutrientes no leito da ferida. Então, ele prende, vamos dizer assim, essa composição debaixo da placa e facilita também essa ação, né, no leito da ferida. É bem interessante. E ele é usado para feridas planas ou semiplanas, não pode ser para feridas que têm cavidade, ok? Aí, já que ele tem essa ação, né, de feridas mais superficiais e com pouco exudato, né, para ter essa interação, claro que a gente nunca vai utilizar para feridas infectadas, porque ferida infectada tem muita drenagem, certo? Não pode colocar em exposição óssea ou tendões e em feridas com necrose. Necrose, vocês já aprenderam. Necrose, primeira opção, remover. Segunda opção, usar pomadas enzimáticas. Ok?
E aí, como eu falei para vocês, ele vai fazer essa interação com o exudato, formar justamente esse composto úmido gelatinoso, que vai interagir com o leito da lesão, e também propicia esse desbridamento autolítico, como eu falei para vocês, células de defesa, principalmente o macrófago ali para ajudar também a eliminar esses detritos que possam ter no leito da ferida. E otimiza a formação do tecido de granulação. Aqui mais uma foto para vocês verem como é que ele interage, né? É bem interessante. E como é que deve ser utilizado? A gente vai, a partir daquela área, escolher o tamanho exato, né? Deixar aquela área com a borda bem seca, né? Para justamente ter a capacidade de adesividade maior. E a gente pede que essa placa que você coloque acima, ela ultrapasse 2 centímetros a borda da ferida. E o período de troca, ele pode ser de 3 a 7 dias, ou a depender da saturação. Se você vê que ele está muito saturado, muito esbranquiçado, a gente remove antes desse período, ok? E se o hidrocolóide saturar em 24 horas, retirá-lo e substituir por uma cobertura com capacidade de absorção bem maior, né? No caso, uma gás acolchoado, ou até mesmo uma espuma, ok? Essa observação 2, não se recomenda cortar hidrocolóides com bordas biseladas. O que é isso? Aqui não vai dar para ver essa foto. Nessa daqui dá para ver um pouquinho. Quem estiver no computador vai conseguir ver. Vocês estão vendo que ela tem a placa, e essa plaquinha aqui na pontinha, ela é biselada. O que é isso? Ela é curva. Né? Que é para justamente ter a melhor adaptação na pele do paciente. Ok? Aí não recomendo cortar. Aqui é só para vocês saberem que também tem aliviadores de pressão, que é hidrocolóides com espumas. Eles são utilizados principalmente para prevenir lesões, certo? Ou alguma região que tem uma lesão já presente e precisa ter esse alívio, certo? Ela também tem poder de absorção, mas não tanto quanto uma gás acolchoada, certo? E não deve ser utilizado com feridas infectadas, né? Porque vocês viram que para tratar a infecção, eu tenho que usar algum agente bactericida e bacteriostático. No caso aqui, o hidrocolóide não apresenta isso. Ok? Que a aplicação do local é bem simples, né? Não tem segredos, né, em relação à aplicação. Escolher o local que você quer aliviar a pressão e fazer a aplicação com a estrutura adesiva, deixar isso bem sequinho, né, bem limpo, para melhor fixação. A observação é só para a gente evitar áreas com edemas, né? O edema, pessoal, só para vocês verem aí, né? A proteção aqui do calcânio, né? Que pode ter uma lesão aqui, ó. Aqui está aliviando a pressão. É porque o edema, ele vai esticando a pele. Se eu colocar algo que está prendendo aqui e continua o edema, então ele pode rasgar a pele do paciente. Por isso que não é interessante. Nada com edema, né, áreas com risco de edema, colocar algo muito fixo. O melhor seria uma atadura e não é fixo, é mais maleável. Continuando, a gente tem o alginato de cálcio em fibra. Esse alginato nada mais é do que uma fibra, composto de fibras e não tecidos com moléculas de alginato de cálcio, carboxil metil celulose sódica, com ou sem íons de prata. Então, ele tem com prata e sem prata. Tem vários formatos, ele tem tira, tem placa, certo? E o principal papel dele é fazer justamente essa absorção, ajudar a drenar essa ferida, que tem muito exudato, roubando o líquido do leito da ferida, certo? Ele é extraído de águas marinhas, contendo ácido álgico como seu princípio ativo. 80% de íons de cálcio, mais 20% de íons de sódio, mais ácidos gluorônico e manurônico. Deixa eu mostrar aqui outra fotinho para vocês. Essa daqui, ó. Então, aqui o leito da ferida, né? A gente coloca o alginato, e aí justamente o que é que vai acontecer? O cálcio vai começar a fazer troca com o sódio e vai justamente roubando, né, esse edema, esse líquido do leito da ferida, ok? Aí o cálcio também promove a hemostasia, a absorção do exudato e gelificação quando ela é hidratada no leito da ferida, já que ele está puxando esse líquido
da lesão, vai formar um gel, que é bem interessante também para o processo de proteção, né, e dos mecanismos de ação do leito da ferida. Contraindicado paciente com necrose, claro, e baixa exudato e exposição óssea ao tendão, ok? Vamos lá. Quando entra em contato com exudato ou sangue, o exudato forma um gel fibroso, hemostático e rico em cálcio, que interage com a ferida, absorvendo o excesso de exudato ou sangue e mantendo o meio úmido. Então, pessoal, outra dica para vocês. Se tem alguma ferida que ela está sangrando muito, tem algumas áreas com sangramento, o alginato de cálcio também é uma boa opção, certo? Para vocês utilizarem. Eu sempre dou essa dica também. O alginato de cálcio em fibra, que também já tem no mercado, né? Pode ser aplicado diretamente sobre o leito da ferida, evitando contato com a pele da pele íntegra, desculpa. Se a ferida for cavitária, preencher a cavidade com alginato de cálcio em fita antes. Que é aquele primeiro que eu mostrei para vocês, na primeira slide. E o período de troca pode ser de 48 a 72 horas, ok? Lembrando, nesse caso aqui, a gente vai cortar, usar tesouro estéreo, né? E nunca esticar essa fibra. Deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Aqui essa fibra, ela parece um véuzinho. Então, tem gente que gosta de ficar puxando, né? Não é interessante, porque você vai quebrar a fibra, né? Do curativo. Então, não é interessante você fazer isso. Aqui a aplicação, ó. Plaquinha, preenchendo os espaços. Você vê, ele parece um algodão, mas depois, quando ele começar a entrar em contato com o exudato, ele vai drenar, certo? Ele vai virar um gel. Aqui é uma deiscência cirúrgica, ó. E aqui a gente vai ter as espumas com prata. A maioria das espumas hoje, elas já vêm com prata. Por quê, professor Thiago? Porque se criou já essa cultura, né, de sempre tentar proteger o paciente e o leito da ferida. Então, vamos optar com tudo que tem prata, porque tem ela sem prata e tem ela com prata. Mas, habitualmente, a gente vai recomendar já com essa espuma de poliuretano impregnada com íons de prata, que vai ter essa ação bactericida, que reduz também o risco de maceração da pele e permite a troca gasosa. A espuma, pessoal, o que é que vai acontecer? A espuma está aqui, o leito está aqui, ela vai drenar e vai segurar essa drenagem. É diferente de uma gase, que ela às vezes absorve, mas ela mantém ali esse contato ainda muito úmido com o leito da ferida, certo? Então, pode ser utilizado para feridas infectadas, com risco de infecção, ou retardo de cicatrização com exudação de moderada a alta, certo? Então, se a ferida já está limpa, já está seca, não precisa usar espuma, é contraindicado, ok? Então, vocês vão ver aí que eles têm essa espuma, esse filme, né, de poliuretano, para poder justamente fazer tudo isso. Ela permite evaporação, mas não é permeável a líquidos. Então, a gente pode ter, vamos dizer assim, esse cuidado. E dentro da espuma tem a prata, o Ag+, aqui, o Ag, né? Onde ao absorver essa secreção com bactéria, essa prata vai neutralizando essa bactéria dentro da espuma. E uma coisa interessante da espuma é que ela tem capacidade de absorção de 4 a 10 vezes o valor do seu peso. Então, tem algumas que conseguem até mais do que isso já no mercado, ok? Então, ela tem uma boa capacidade, ela fica bem inchadinha depois que ela está no leito da ferida. Modo de usar, né? No caso, aplicar em contato com o leito da ferida, face interna que contém a prata, de forma que ultrapasse as bordas da ferida em pelo menos 2 centímetros. Então, se o leito da ferida tem tantos centímetros, você vai ter que acrescentar mais 2 centímetros, né? De um lado e de outro. Período de troca de 3 a 7 dias com a prata, conforme a saturação da cobertura e extravasamento do exudato. Muitas vezes, vocês vão observar que a espuma, já absorveu tudo que ela tinha de capacidade de absorção. Então, começa a escorrer na lateral do curativo. Então, é a hora já de mudar, certo?
E algumas dessas espumas, ela vem com borda de silicone, que ajuda na adesividade, certo? E essa borda de silicone, né, com às vezes uma plaquinha de hidrocolóide junto, eles não nem precisam de cobertura secundária. Ela já é a cobertura primária e a prata aqui faz esse papel de absorver realmente esse exudato, ok? E por último, eu acho que já estou terminando, eu acho que é o último, é o penúltimo, a gente tem a hidrofibra com prata, que é hoje o queridinho do mercado, né? Essa hidrofibra com prata, ela nada mais é do que um curativo estéreo, macio, composto de fibra de carboximetilcelulose sódica e prata. Só o que acontece, pessoal? Ela tem um alto poder de absorção, né, bem interessante, e essa prata, ela ajuda muito na questão, né, desse controle bactericida, bacteriostático da ferida infectada, ok? Se não tem exudato, né, só é necrose seca, não precisa usar a hidrofibra com prata. Ela tem de vários tamanhos, certo? De várias marcas, e essa marca específica aqui que vocês estão vendo é uma marca que, ó, ela tem tipo uma costurazinha, isso ajuda a colocar a hidrofibra no leito da ferida e depois que estiver bem encharcada, ela conseguir ser removida totalmente. E outra coisa que é interessante nessa hidrofibra com prata é a questão da absorção, né, seletiva. Ela só vai virar ser gelificada, né, na região onde ela tem contato com a umidade. Se não tiver contato com a umidade, ela não gelifica. E isso é importante por causa da borda. Porque o que é que acontece aqui? A ferida está drenando, a hidrofibra está absorvendo, mas ela não passa essa umidade que está aqui para a lateral, porque a lateral não tá transpirando, não está gerando umidade para gelificar essa borda. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, né? Mas é igual esse detalhe aqui, ó. Só onde tem contato com a água é que gelifica, ele não sobe. Ele não faz essa absorção total. Auxilia no desbridamento, osmótico, autolítico, induz hemostasia por causa da hidrofibra, né? Alta capacidade de absorção, hoje são um dos melhores, eu classifico ele hoje como o melhor curativo para a absorção de exudato, né? Tirando a questão da terapia por pressão negativa, que eu vou falar aqui, mas depois da terapia por pressão negativa, é a hidrofibra com prata. Retirada a traumática, porque tem essa gelificação, tem ação bactericida e fungicida, e tem atividade antimicrobiana pela liberação da prata, que eu já falei para vocês, né? Esse curativo também hoje ele é um dos queridinhos dos enfermeiros, das enfermeiras, porque ele tem aplicabilidade, né, capacidade de ficar até 7 dias, certo? Se o exudato for moderado, eu consigo passar entre 5 a 7 dias, certo? Ele é muito, muito bom mesmo, pessoal. E aí você faz só uma troca secundária diária, né? Aquela gase por cima, todos os dias. Olha aí para vocês verem. Ele pode cortar, para vocês observarem, aqui é uma lesão paciente de diabetes, fez amputação. Esse azulzinho que vocês estão vendo, para vocês não ficarem com dúvida, isso é azul de metileno, faz parte da terapia fotodinâmica com laser, e por cima colocaram aqui uma hidrofibra com prata, ok? Esse daqui é uma espuma que eu já expliquei a espuma para vocês, mas dentro da espuma tem ibuprofeno, que é, no caso aqui, essa marca específica, que é o Baiatan Ibu, né? Pacientes que sentem muita dor no leito da ferida, pode ser indicado usar essa espuma, porque ela vai liberando parcialmente esse ibuprofeno que ajuda no controle ou no alívio da dor desses pacientes que têm alta sensibilidade, né, na lesão, sentem muito desconforto, ok? Só não pode usar essa espuma pacientes que já têm alguma sensibilidade ou hipersensibilidade ao ibuprofeno, ok? Aí ele tem também essa espuma, é bem interessante, ele tem uma capacidade enorme de absorção, certo? É bem interessante essa capacidade dela, é superior às demais, é bem legal vocês depois estudarem um pouquinho
essa espuma. Qual é o problema dessa espuma? Ela é muito cara. Hoje ela deve estar, uma placa está custando mais de R$ 200. Então, para o paciente manter o tratamento com uma espuma dessa, sai bem caro. A aplicação é da mesma forma das outras, limpa toda a lesão, a borda, deixa sequinha, e depois a gente faz só a aplicação. E dura aí também, na média, de 3 a 5 dias na prática, certo? Na prática. O fabricante diz que fica até 7, mas difícil ficar até 7 dias. Compressas com PHMB, né? Tem mais alguma foto aqui? Não tem. PHMB, pessoal, ele é um agente de limpeza, certo? Só para vocês memorizarem. Que é a polihexamida, né? É um nome gigantesco, pessoal. Não vou lembrar. Deixa eu ver se eu... É um nome bem grande. O PHMB é um nome enorme. Eu nunca memorizei esse nome. Alguns só chamam pelo último nome, que são as biguanidas, mas então chama pelo primeiro, polihexamidas. O que é que tem esse PHMB, professor, de interessante? Ele é um agente que ele quebra as conexões, né, do biofilme, né, da membrana do biofilme. Então, hoje ele é utilizado como um agente, né, antisséptico, contra micro-organismos gram-positivos, gram-negativos, fungos e leveduras. Então, toda vida que ele é colocado no leito da ferida, essa solução, que vocês estão vendo aqui, ela vai quebrando essas conexões e essa placa bacteriana ou de fungos que possam existir ali, certo? Eles não eliminam, né, matam, vamos dizer assim, literalmente o micro-organismo. Mas ele ajuda a quebrar, né, essas membranas e ajuda a gente a remover de forma bem mais rápida, ok? Então, no caso aqui é uma compressa, é uma gase que vem, dentro dessa gase vem esse PHMB. E aí ele pode ser utilizado, né, no mercado, mas a gente usa muito ele hoje para limpeza. É um agente de limpeza para a gente remover essas bactérias que estão na parte mais superficial. Tanto tem na forma líquida, como tem na forma gel também, né? Mas aqui eu estou falando da compressa que tem esse PHMB. Utilizado para feridas superficiais ou profundas, né? É contraindicada para quem tem intolerância ao produto, certo? E para vocês fecharem aqui essa parte do PHMB, ele vai ter essa ação bacteriana, né? Antimicrobiana, antibacteriana, permeada pelas suas propriedades fortemente alcalinas, e também por perturbar o sistema biológico, né, dessas bactérias, e ele pode ser trocado de 24 a 48 horas, né, porque a gente tem essa proteção do PHMB como agente bactericida e bacteriostático, certo? O carvão ativado. O carvão ativado, para vocês memorizarem rápido, ele é sempre utilizado para feridas com odor fétido. Então, às vezes tem alguma lesão por pressão, pé diabético, ferida oncológica, que tem um odor muito, 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 muito forte. Então, a gente utiliza o carvão ativado para neutralizar esse odor. E aí, depois da neutralização desse odor, a gente consegue depois trabalhar nas outras etapas subsequentes do tratamento da ferida, ok? O interessante hoje é porque tem alginato com carvão ativado, tem associações com carvão ativado. Então, vocês podem também ter esse cuidado, ok? E ele também vem associado com prata, então ele ajuda, né, a neutralizar essa bactéria que muitas vezes é a que está provocando esse odor, ok? Contraindicado para feridas secas, áreas com exposição óssea ou tendões, já que são áreas nobres, ok? Toda vida que vocês pensarem em osso e tendão, tem que colocar uma cobertura que seja líquida, né, que mantenha a umidade dessa região para não ressecar nem o osso, nem a estrutura óssea, nem o tendão, ok? Aí, justamente aquilo que eu falei para vocês, né, ele também tem, pela prata, também tem ação bactericida e bacteriostática, para neutralizar esse odor também, e aí ele vai observar que o carvão vai estar aqui, as bactérias vão ser eliminadas com a ação da prata, e também a neutralização desse odor, ok? O carvão ativado ele é muito utilizado na área da saúde justamente para isso, para neutralização de odor em várias outras coisas, não é só em curativo.
Aí aplica, tem troca de até 7 dias, ou a critério da pessoa que está aplicando. 7 dias no carvão ativado é meio perigoso, certo? Eu deixaria no máximo 5 dias. 7 dias é muito tempo, viu, pessoal? Se tem odor, tem bactéria, então tá com muito exudato. A gente nunca vai conseguir passar 7 dias. Muito difícil passar 7 dias. Ó, aqui vocês verem, né? Ele todo encharcado. Aqui tem um carvão ativado, e a pessoa colocou uma espuma por cima para absorver. Ela estava rica aqui, né? E aí você vê aí a secreção toda presa. Por último, aqui a gente está falando da terapia por pressão negativa. Eu não vou nem falar disso aqui, não, porque é só para vocês saberem que existe, né? O que é a terapia por pressão negativa? Nada mais é do que uma cobertura que vai ser aplicada no leito da ferida, só que associada a essa cobertura nós vamos conectar um sistema, né, com pressão negativa subatmosférica, que vai justamente fazer esse controle, né, essa absorção, puxar literalmente, ó, deixa eu ver aqui, ó, vai puxar toda a secreção e o tecido. E aí, esse mecanismo, né, de puxar, de sucção, vai criar uma microtensão, né, e uma macrotensão no tecido, fazendo com que aumente a circulação dos vasos, eliminando essas bactérias, já que aqui dentro tem prata também. Ele faz com que o tecido, os fibroblastos consigam ficar mais esticados, né, e aí fecha a ferida bem mais rápido. E ele faz todo o controle da umidade, porque ele vai drenar tudo com um aparelhozinho. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui aplicou a espuma, né? Uma terapia por pressão negativa. Aquele filme transparente que eu falei lá no começo para vocês, ele vai ser colocado aqui para fazer essa vedação. Coloca um dispositivozinho aqui que faz um corte, conecta o aspirador. E esse aspirador vai ser conectado a um aparelho, aqui está aqui que é uma marca específica, e do lado dele, que não dá para ver aqui, tem tipo um coletor, que vai drenar toda a secreção. E aqui também do mesmo jeito. É muito utilizado, pessoal, para deficiências cirúrgicas, pós-operatórias de grandes ferimentos, né, traumáticos, né, nas pernas principalmente, ok? Ou para amputações de pacientes com problemas vasculares. É bem interessante. E a troca dessa cobertura pode ocorrer de 12 a 72 horas. Ou se saturar aqui o sistema. Tem um sistemazinho na lateral que é um depósito que junta essa secreção. Quando ele está cheio, é hora de trocar o sistema. Ok? No caso, quem faz essa troca é o enfermeiro, não precisa fazer em centro cirúrgico, mas na maioria das vezes ela é acompanhada de alguma ação, né, vamos dizer assim, terapêutica cirúrgica. Uma limpeza cirúrgica, um desbridamento, ou uma cirurgia bem específica. Ok? Era isso. Perguntas, pessoal? Ver se vocês têm perguntas. Professor, quando o senhor estava falando sobre métodos que a gente usa em casa, tá, essas coisas, eu me lembrei que a minha família ela tem meio que uma crendice, vamos dizer assim, que para tudo que acontecer na sua vida, você usa hipoglós. Cortou o dedo, passa hipoglós. Amputou um braço, passa hipoglós. Tipo, tudo aqui é na base da hipoglós. Aí, tipo assim, eu queria entender um pouco.